1822. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I bradou, e seu grito ecoa até hoje nos ouvidos de cada brasileiro, mesmo 200 anos depois. Independência! Ou morte! Assim como nosso país, cada um de nós batalha diariamente atrás da sua independência. Desde a independência financeira ou até mesmo dos costumes que a sociedade moderna quer nos impor. Mas até que ponto devemos ser 100% independentes? Não será que nossa busca desenfreada pela independência está nos afastando do Deus a quem queremos ser eternamente dependentes? Então, independência ou dependência? Maravilha, esse grito que você viu de Dom Pedro I é o original, porque ele estava com dor de barriga quando declarou a independência, segundo estudiosos, né? Então, boa parte da história, por isso que a gente fala, às vezes quando eu ensino aqui, pregando sobre a Bíblia, eu falo, olha, isso aqui é uma hipótese, isso aqui é uma possibilidade, não tem como fazer uma afirmação concreta. Essa afirmação da independência proclamada por Dom Pedro, né, a partir de uma carta da princesa Leopoldina e José Bonifácio, no dia 2 de setembro, onde ela percebe que Portugal ia maltratar o Brasil, queria, né, de alguma forma agir, ela então manda uma carta para que vá ao encontro do imperador, que está vindo de Santos, estava lá com a Marquesa de Santos, trocando uma ideia, evangelizando, aí pega, subindo ali Santos, eles se encontram, então, o mensageiro encontra com Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Aí, a partir do momento em que ele faz a leitura da carta da sua esposa, princesa Leopoldina, que é da família dos Augsburg, da Suíça, de Viena, ele pega então e fala, esse é o momento, então ele declara independência ou morte. E aí, de uma forma muito estratégica, depois sugiro que você pegue um pouco da história, o Brasil é um país continental, né? E os portugueses conseguiram. Portugal é desse tamanhozinho. E eles conseguiram manter o Brasil, apesar de invasões em São Luís, né, de Pernambuco, dos holandeses, franceses e espanhóis. O Brasil conseguiu manter uma área extensa. Por exemplo, a Europa cabe dentro da Amazônia, só para você ter uma ideia, né? E o Brasil é um país extremamente abençoado por Deus, por isso que nós estamos aqui. Se não fosse a vinda de Dom João VI, talvez você e sua família não estariam aqui, porque seria uma colônia extrativista. Meus avós eram russos, vieram fugidos da Revolução Russa e vieram para o Brasil. Pararam aqui no Rio de Janeiro. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro no verão, eles queriam voltar para a Rússia, porque falaram, vamos morrer, o inferno é aqui, né? Um calor enorme, e recomendaram que eles fossem para o sul. E eles foram na fronteira divisa com a Argentina, e ali meu pai nasce. Era uma colônia de russos, era um povoado, não era nem uma cidade. Então eles construíam uma casa, eles plantavam, cuidavam daquilo que eles comiam. Muito interessante o padrão da vida e a forma como eles viviam. Bom, eu quero deixar muito claro aqui também que jamais eu farei uso deste púlpito para falar ou fazer qualquer pronunciamento sobre política. Até porque a igreja não me autorizou, e eu respeito. Eu tenho ovelhas de esquerda, eu tenho ovelhas de direita, eu tenho ovelhas que não são nada, né? Então a gente tem de tudo, né? E aí o meu respeito sempre, eu sempre estou aqui, estarei aqui para pregar a palavra de Deus. Eu devo fazer um posicionamento como cidadão nas minhas redes sociais, provavelmente numa semana antes da eleição, porque a gente apanha menos, né? Então, a gente falar sobre essa questão de independência ou dependência, eu quero fazer com você agora, não uma análise teológica, mas uma análise sociológica, que estuda o comportamento da nossa sociedade. Eu fui fazer essa pesquisa, e antropológica, que é essa questão do estudo sobre o homem. O mundo ele mudou um pouco de eixo, nós tivemos algumas revoluções que foram marcantes,
Nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos depois a Revolução Industrial. Foram revoluções que mexeram com o mundo. Depois as pessoas não comentam assim de uma revolução tecnológica e outras coisas mais, mas essas duas revoluções foram um marco histórico que mudou de mão. Então, em 1728, existiam os burgueses, as pessoas que viviam na corte, e existiam os camponeses, as pessoas que plantavam para gerar recurso para essas pessoas. Não existia, por exemplo, a classe média, essa pessoa que estava na meiuca, né? Você tinha a burguesia e você tinha o chamado proletariado. Isso é uma coisa de 1700 e pouco. Então você não pode pegar esse discurso e aplicar para hoje em dia, que a coisa mudou, são 300 anos que passaram. E aí, na Revolução Francesa, surgem os jacobinos, né? Assim chamado, que eram as pessoas que começaram a defender o proletariado, essa questão do povo. É um problema quando a pessoa chega no poder, porque na Revolução Francesa eles foram no Palácio de Versalhes, tiraram o rei da varanda, guilhotinaram o rei, mataram o rei, e logo depois, algum tempo depois, os líderes da Revolução Francesa também foram guilhotinados. Então, Danton e Robespierre, depois você pesquisa lá. Então, também foram guilhotinados, porque quando chega o poder, o cara já se esqueceu de novo de cuidar do pessoal e tudo mais. E o mundo que nós vivemos hoje, e o alerta que eu faço é teológico, porque eu tenho um valor. E o valor é Bíblia. 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 Quem crê na palavra de Deus aí, diga amém. Ela tem que ser o nosso norte, a nossa diretriz e aquilo que vai dirigir a nossa vida. Eu tenho 57 anos, lamentavelmente, não pelos 57 anos, estou inteiro, estou bem, mas essa questão do mundo e a forma de ver o mundo era colorido. Eu me lembro que a minha preocupação era tão somente ir para a escola, de vez em quando pegar uma grana com meu pai para comprar uma jujuba, ir no Bob's, comer um Big Bob e um sundae de ovo maltine, né, gente? É sensacional, é uma coisa divina. E aí era o máximo que a gente tinha. E aí o mundo foi passando, as coisas foram acontecendo, né? A Revolução Francesa, então, por que essa questão de esquerda e direita? Porque, por um acaso, no parlamento que fora criado pós-Revolução Francesa, os jacobinos que defendiam os menos favorecidos, proletariados, sentaram à esquerda. Por isso, essa autodenominação de esquerda e direita, né? Então, aí a coisa foi evoluindo. Depois a Revolução Industrial, depois teve a Revolução dos Puritanos e tudo, e por aí vai. E aí o que acontece? O mundo hoje, ele é preto e branco. O mundo não é mais colorido. As pessoas não conseguem mais travar um diálogo. As pessoas não conseguem mais trocar uma ideia, as pessoas não conseguem mais dialogar. Hoje em dia as pessoas estão absolutamente limitadas e o padrão que a sociedade nos impõe tem prevalecido contra a palavra de Deus. Vou repetir. O comportamento da sociedade tem prevalecido contra a palavra de Deus. Então, aquilo que era uma pauta, porque eu sou de esquerda, uma pauta para defender o menos favorecido é o que eu mais faço na minha vida. É defender as pessoas menos favorecidas. Mas aí houve uma inversão de valores. E aí começaram a trazer pautas aqui, perguntar aqui para as mulheres, quem é que gosta quando o marido abre a porta do carro, levanta a mão? Quem gosta de receber flores? E por que você não abre a porta para o seu marido? Do carro, não é isso? Então, mas o feminismo pede uma igualdade, né? Ou seja, uma coisa que vem, etc, o direito, e o tempo todo, o mundo está chato. Toda vez que você vê alguma coisa, porque é mulher, porque não tem candidato na política, porque a mulher não quer. Ué, não tem porque não quer, vai lá se filia no partido, né? Então, assim, são os comentários xoxos, né? Igual a coitada da moça da CNN, foi até mantida no emprego, né? Que pega e fala assim, porque é um absurdo, porque na nossa bandeira do Brasil está escrito independência ou morte. Aí é dose, né, gente? Ordem e progresso. Então, uma pessoa que está ensinando a você sobre política não sabe o que está escrito na bandeira do Brasil. Então, só para você, eu estou querendo construir com você aqui um pensamento, ok? E aí a coisa vai tomando um vulto,
aonde a gente precisa se posicionar. Eu disse há muito tempo que vai chegar o dia, está chegando, já estamos nele, em que a igreja vai precisar se posicionar e ir contra o padrão do mundo. Entendeu? Vai chegar um momento que pastores serão presos por não aceitarem fazer casamento homoafetivo, o pastor vai ser preso por falar qualquer coisa. Não tá faltando muito, viu, gente? É só você ver como tem agido o judiciário, como, assim, rasgaram a Constituição, rasgaram tudo, a coisa está sinistra, a gente está vivendo um tempo sinistro. E aí as pautas, as quais eles agora colocam, como sendo pauta que era só para os menos favorecidos, os pobres foram esquecidos. Os pobres, cada vez mais pobres. E a pauta é pessoa de cor, homossexualidade, é transgênero, é ideologia de gênero, é aborto. Pode matar, gente? A Bíblia fala pode matar? Pode ou não? Pois é, mas aí pode. Então querem impor que a pessoa faça um aborto. E isso já adentrou os portões das igrejas, tá? Se você pegar um jovem e falar sobre aborto, ela vai ser favorável, né? É a questão da homossexualidade, o transgênero, por exemplo, tem uma pessoa que tem o meu corpo, a minha altura, fez a cirurgia, tirou a genitália, virou mulher e foi jogar vôlei. É homem, gente. É homem. Não muda o cromossomo, XX, XY, continua. Massa muscular. E aí foi jogar vôlei. Quem disse isso não fui eu, foi o Bernardinho, técnico de vôlei. Quando chegou e a pessoa que é transgênero, jogando, um homem jogando num time feminino, ele arrebentou com as meninas. E o Bernardinho falou assim, gente, é um homem. E aí a gente vive uma coisa na sociedade, como é que vai funcionar? A mulher consegue levantar o mesmo peso do homem? Não. Consegue entrar no ringue para lutar boxe? Não. E como é que vai funcionar isso? Então um homem que é transgênero vai participar disso? A gente está perdido. E essas pautas já entraram no coração dos jovens. Já perdeu. Vá falar com eles sobre homossexualidade. Porque eu explico a você, homossexualidade é antropologicamente, não vou entrar na teologia. Ok? Então, assim, tentam o tempo todo dizer que é natural, que é normal, etc. Não é natural, porque homem com homem não progride, não procria. Mulher com mulher não procria. Acaba a humanidade. Se a partir de agora for impositivo e obrigatório, a humanidade é extinta. Então, se você escolher o seu uma coisa, segue esse rumo. Não pode pegar emprestado o negócio de um, o negócio do outro. O óvulo daqui, esperma... Não pode. Então, a humanidade acaba. Então, a antropologia vai dizer que não é natural. Não é normal, mas isso se tornou normal, se tornou natural. Então, a gente vem aceitando algumas coisas na sociedade de forma muito normal. E eu quero dizer que nós temos que buscar a independência do padrão. Então, eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Jesus morreu por mim, entendeu? Para poder, ele ensinou, deixou a Bíblia para a gente, obedecer aos mandamentos. E a impressão que eu tenho é que o mundo tem fabricado pessoas, coloca numa prensa e as pessoas saem todas iguais. As pautas que eu falo, isso aqui é em Viena, é na Áustria, é no Piauí, é no interior de Roraima, é em todo lugar. A coisa foi de um jeito, e eu queria que você prestasse atenção para mim, sou obrigado a espiritualizar, que tem um dedo do diabo, viu? Pela primeira vez na história global, fecharam a porta de todas as igrejas no mundo. Pastor nenhum fala isso, porque é politicamente correto. Fique em casa, use máscara, não abre. E será que Paulo fecharia as igrejas? Pedro fecharia as igrejas? Será que eles fariam isso? Pedro foi preso porque pregou o evangelho e voltou e foi pregar no templo de novo. Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele afirmou, ele não estava dando uma ideia. Então a gente hoje, fica em casa, ficamos. Então foi feito o teste conosco e todos nós entubamos. Ok? O mundo inteiro, já disse isso várias vezes, eu fiquei chocado. Alemanha, Viena, Áustria, Estados Unidos, maior potência global, não teve autonomia para gerir o Covid como ele julgava ser melhor. Então existia um sistema maior que dominou tudo, velho. A gente ficou, agora está em crise. Então, imagina o Brasil tem inflação menor que os Estados Unidos. Já pensou um dia isso acontecer no mundo? Nunca. Eu que tive inflação de 1000% ao mês, pô. Então as pessoas ficam perdidas, né? E a sociedade sempre exerceu uma forte influência nas pessoas.
Então, ainda mais que esse advento de redes sociais encurtou esse pedaço, e as pessoas hoje são guiadas pelo padrão da sociedade, porque você quer ser aceito pelos seus amigos, e acaba botando Deus fora da sua vida. E eu quero dizer para você, o que tem que reger a sua vida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu fui perguntado no Pedro Bial, a entrevista está lá, depois você pode ver. E ele me fez essas perguntas polêmicas. Ele falou assim, pastor Pedrão, aborto. Falei, sou contra, ponto. Falei, mas é personalíssimo, Pedro Bial. É personalíssimo. Só a pessoa que passa, é fácil falar que não é comigo. Eu não fui estuprado, eu não fui violento, não foi meu pai que me estuprou. É fácil falar e dizer que não pode. Agora, eu sou contra, ponto. É personalíssimo. Ele perguntou, homossexualidade, um pecado como outro qualquer. Aqui nessa igreja a gente ama. Homossexual, cuida, pode vir frequentar. A gente não proíbe de frequentar. Ele também precisa do amor de Deus, como todos nós. Então, eu disse para ele, responde assim, um pecado como outro qualquer. Mentira, vaidade, pecado como outro qualquer. Não é é um pecado monstruoso. E aí, nessa questão, nós ficamos no limbo, porque existem duas vertentes que dominam a sociedade. Os progressistas e os conservadores. Então, só que o progressista mudou a pauta. Não é mais o pobre, o menos favorecido. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, lá em Minneapolis, com o George Floyd, um cara drogado, maior que eu, quase 2 metros de altura, entrou dentro de uma loja MPM e queria comprar um negócio e empurrar $20 falsos. Então as pessoas que estavam ali na loja tinham risco. O cara ligou para a polícia veio. Nada justifica botar o joelho na cara de quem quer que seja. Idoso, mulher, criança, jovem. Agora, porque era uma pessoa afro, se fosse um branco, não tinha falado nada. Era mais um branco que tinha morrido com o joelho no pescoço. Mas virou uma causa global. Virou uma causa global e sem pauta. Até perguntei, falei assim, mas qual é a pauta? Né? A pauta é o seguinte, não pode mais prender, policial não pode mais ter botado, sei lá, mas não teve pauta. Mas eu fiquei chocado porque o mundo inteiro, 1 milhão de pessoas em Londres, 1 milhão de pessoas em Paris, 1 milhão de pessoas em Padre, um troço que aconteceu em Minneapolis, do cara drogado, com uma nota falsa. Preste atenção, hein? Não era um trabalhador que estava... E a gente aceita isso com muita normalidade, pega essas coisas assim. O progressismo teve início no iluminismo. Ok? É um conjunto de doutrinas filosóficas, sociais e econômicas baseado na ideia de que o progresso é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. É aqui que eles se apegam. E aí diz, o progresso é aí entendido como avanço científico, tecnológico, econômico e comunitário. Quem é a favor do avanço aí, levanta a mão. Maravilhoso, celular, streaming, Netflix, Disney, Amazon Prime, sensacional. Você pega, tem uma cadeia de cinema. Eu que tinha 4 canais de televisão, amigo, ouvia Bozo, ouvia Xuxa. Entendeu? Eu me lembro do telefone do Bozo até hoje. 5851-1385. É o telefone do... Bozo. Você é dessa época? Vovó Mafalda? Pois é. Isso. Papai Papudo. Vai fazer o quê? Não tinha nada. Não tinha, mano. Você tinha 3 canais de televisão. Ouvia isso, ouvia a Xuxa, né? E aí pronto. Então, aí essa ideia do progresso pode ser definido como ideia de o curso das coisas, especialmente da civilização, conta desde o início com gradual crescimento, bem-estar, felicidade, etc. e tal. Segundo seus defensores, a sociedade está em constante evolução, desde que se alia o progresso à técnica e à ciência. Então, o progressismo tem um caráter reformista e revolucionário. Só que aí o progressista, por exemplo, você, eu, Pedro, que tem os meus valores na Bíblia, eu sou a favor do casamento, eu sou a favor da família, eu sou a favor que a pessoa permaneça no sexo que Deus formou a pessoa, eu sou retrógrado. Eu sou terraplanista. Eu sou uma pessoa que sou atrasada. Eu não sou uma pessoa moderna. E eu quero ser um retrógrado para a honra e glória do nosso Deus. Não tem jeito. Como é que você vai fazer uma coisa? Como é que eu vou aceitar uma criança de 11 anos? A desembargadora foi aposentada, gente.
porque negou o aborto para uma criança de 11 anos. 11 anos está brincando de Barbie. A menina menstruou, e aí foi violentada e engravidou. Não tem preparo para ser mãe, mas aí queria abortar, mas tem tanta gente na fila de adoção, entrega essa criança para alguém. E aí a pessoa é contra o aborto. Então o progressismo atual tem a sua luta focada nas minorias que eles definem como minoria. Você sabe quantos homossexuais tem no Brasil? Alguém sabe? Segundo o IBGE, 0,8. 0,8 da população brasileira. De 200 milhões, 0,8. Parece que é 80%, né? Então você note como as pautas são invertidas. Poucas pessoas fazem muito barulho. E aí isso já adentrou os portões. Qualquer jovem de 14, 13, 15, 17, 18, 20, vai dizer, ele é livre. Ele tem o direito de escolher o que ele quer. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia entra nessa pauta ou a Bíblia é colocada de lado? Você está entendendo? Você está me acompanhando? Assim, ao momento em que a gente vive, da gente tem que se posicionar com relação de obedecer à Bíblia, a palavra de Deus ou não. E aí as pessoas que são chamadas do conservadorismo defendem liberdade política e econômica. Isso aqui eu peguei de sites, tá? Individualidade, nacionalismo, desigualdade social, defende ordem moral, racionalidade e tradição. Então isso aconteceu no início da igreja. Não é agora. Os textos que eu vou usar foram escritos há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Não são textos atuais. Eu não estou pegando Zygmunt Bauman, que foi um grande filósofo, etc. e tal, polonês. Eu não estou pegando aqui Karl Barth, não estou pegando... Não. Eu estou pegando aqui exatamente as coisas que aconteciam naquela época. Desde que o mundo é mundo, ele sempre foi deturpado. E aí o povo de Deus precisava se posicionar ao lado das Escrituras, ao lado da Bíblia, é o que eu quero dizer, ao lado das Escrituras. E aí o apóstolo Paulo vai na sua carta de Romanos, capítulo 12, verso 2, dizendo o seguinte, essa carta foi escrita no ano 55. 55 da nossa era um período de extrema promiscuidade, orgias. Os banheiros eram públicos, as saunas e termas funcionavam abertas ao público, eles tinham uma imoralidade sexual extremamente acentuada, exagerada. Essas pessoas começaram a se converter, chegar para a igreja e implementar essas práticas dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo faz aqui, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam. Não seja, se posicione, tenha um padrão de vida, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, né? Vamos orar? Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco e que a Tua palavra sempre permaneça em nossos corações e prevaleça no nosso cotidiano. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos prontos para enfrentarmos sempre os desafios da vida que se apresentam diante de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu digo que o mundo está deteriorando porque eu sou pastor. O gabinete que eu faço hoje não é o gabinete que eu fazia 10 anos atrás. As histórias que eu ouço hoje não são as histórias que eu ouvia 10 anos atrás. O mundo virou de cabeça para baixo. Não tem mais pecado, não tem mais anomalia, não tem mais. Então as pessoas estão, lamentavelmente eu quero dizer para você, a igreja tomou a forma do mundo. E esse é o desafio meu quanto pastor. Enquanto eu viver, eu vou lutar para que a igreja de Cristo seja a igreja de Cristo. Que ela não seja deformada pelo padrão que o mundo tenta nos impor. A palavra esquematizo, quando diz não vivam, não vos conformeis, né? É você se tornar, moldar-se ao padrão de outro. De acordo com um sistema, alguma coisa assim. A palavra transformação, metamorfo, é mudar de forma. Essa palavra metamorfo é usada para quando Jesus foi transfigurado. As vestes dele se ficaram brancas.
Então é essa transformação que precisa acontecer na nossa vida. Paulo está falando, né? Pela transformação, né? Seja completa na vida, na mente de vocês, né? E assim vocês conhecerão, né? E a palavra anakainosis, né? Que é a vontade de Deus, é a restauração, é a completa mudança para melhor. Então sua vida não muda para melhor porque você não fez essa mudança completa. Porque muitas vezes você está na igreja, mas num padrão mundano. Você está na igreja, mas com valores que vão ao encontro da verdadeira, genuína, pura palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus ela é útil para instruir, encorajar, exortar, fazer com que a pessoa mude a sua postura. Por isso, em primeiro lugar, tenha personalidade e espiritualidade. Aprenda a dizer não ao pecado. Se posicione diante dos seus amigos. Quando algo errado for falado para você, não precisa pregar, não precisa ser aquele cara chato, não precisa ser aquela pessoa, isso aqui é pecado, você não sei o que, você é isso, você é aquilo. Não, a Bíblia fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E você é responsável de impactar a vida das pessoas às quais você tem contato. Você é o DNA de Jesus. Ou seja, ele mora em você e a gente precisa levar isso. E aí, Paulo vai dizer em Coríntios 15, 33, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Está na Bíblia, as más companhias estragam os bons costumes, comecem de novo. Ou seja, hoje é o dia de você se reinventar. E ver como é que está a sua vida. A viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Paulo está falando isso em 53. Ele está falando isso para uma igreja. Ele não está falando isso para um público no Maraca. Não está falando para a torcida do Flamengo, que só tem pecador. Entendeu? Perdido. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte... Olha o que Paulo diz, alguns de vocês não conhecem a Deus. Você ouviu falar, gostou e está por aí, mas não conhece, porque quem conhece muda. Quem conhece é transformado. Quem conhece não tem prazer no pecado, peca, mas se sente mal. Se arrepende, muda, e não mantém na mesma postura, tem coragem, ousadia, posicionamento. E hoje a gente aceita com normalidade as anomalias da sociedade. Então, por exemplo, casamento multiparental. Então casam 3 mulheres, tem um cara que tem 8 mulheres e um homem. Casado, cartório. Como é que funciona isso? Vai dar certo isso? Vai, gente. Quem é casado com uma mulher, levanta a mão. Não, uma barra? Não é difícil, velho? 8. Né? É um pré-suicídio, o cara é louco, vai morrer, né? Então, hoje a gente aceita com... Bom, posso falar para vocês? Você sabe quanto tipo de família tem, não? Não? Existe a família tradicional, a união estável, família homoafetiva, família paralela ou simultânea, família poliafetiva, família monoparental, família parental ou anaparental, família composta, família pluriparental ou mosaico. Manja? Família natural. Não sei se é vegana, né? Mas é. Família extensa ou família ampliada, família substituta e família eudomística. Tem mais, eu não quis trazer todas porque eu ia ficar falando só de família o período inteiro. Você consegue entender? O mundo que a gente vive, né? Então tudo isso não são princípios encontrados na Bíblia. Deus criou um homem, viu que não era bom que esteja só, falhei uma companheira. Mas o homem tem essa capacidade de usar uma coisa, porque o progressismo é bom, a evolução é boa, nos oferece coisas boas, não é isso? Carro, viagem, tem avião que vai voar super rápido, você vai fazer para a Europa em 3 horas, isso é uma maravilha. Melhor ainda vai ser a hora que o Spock surgir entre nós para fazer aquele teletransportador, não é isso que tinha? Você entra aqui e pimba, pisca o olho, está lá nos Estados Unidos. Então vai ser melhor ainda, sensacional a tecnologia. Mas aí a pessoa vai embolando a situação naquilo que é progressismo, do que vale e o que não vale. Sabe qual é o problema? É o embolar do amor e a graça divina.
com aceitação de princípios inaceitáveis e pecaminosos. As pessoas embolam, não, Deus é amor, Deus é gracioso, mas a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. Deus não detonou Sodoma e Gomorra? Deus não acabou com as pessoas na época de Noé? Então, como é que funciona? Você acha que é tranquilo, faz o que você quiser? Então, nos tempos atuais é fundamental que não sejamos deformados pelos valores da nossa época. Então, hoje em dia não tem mais valor. Qualquer coisa que você faça, você é detonado. Então, o pessoal pega, às vezes, a minha pregação, pega um pedaço, faz um vídeo de 1 minuto lá, aquele negócio do Rios, eles mesmos escolhem, fazem isso aqui, mandam e posta lá. E eu recebo as coisas mais interessantes possíveis e imagináveis, né? Então, pastor, usa calça rasgada. Aí que eu falei sobre a questão da independência, não sei o quê, as pessoas se preocupam com terno, com roupa, com isso, mas o cara é adulto. Ele falou assim, o senhor sabia que barba também é vaidade? Falei para vocês aqui na época que eu já vi gente que era excluída por causa da barba, né? E eu falei para ele assim, deixa eu só fazer uma pergunta para poder aprender com o irmão. Eu falei assim, tomar banho é vaidade? Usar desodorante é vaidade? Ou seja, aparar a barba, porque o cara, então assim, se ele faz a barba, é vaidade. Se ele deixa a barba, é vaidade. E aí, eu sou pastor, não pude respondê-lo como desejava. Entendeu? Então a Bíblia diz, em todo tempo ama o irmão. E eu fiz esse sacrifício, só Deus sabe como eu fico por dentro, com vontade de esganar a pessoa, entendeu? Mas então para isso você precisa ter caráter cristão e personalidade, firmeza e maturidade. Em nome de Jesus, não banalize a graça. Não banalize o amor de Deus. O amor de Deus. Jesus não morreu na cruz para você viver uma vida de safadeza. Jesus não morreu na cruz para isso. Jesus morreu numa cruz para tirar você da safadeza. Esse é o propósito. Para poder tirar você dessa vida e dar a você uma nova perspectiva de vida. Mas as pessoas hoje embolam as coisas. E aí responde sempre com aquilo que a sociedade ensina, não concordo, acho que não tem nada a ver, entendeu? Eu acho que não é bem assim. São 3 respostas que dão pautada em nada. Eu sou teólogo, vamos pegar a Bíblia, vamos conversar sobre a Bíblia, não concordo. Entendeu? Não, acho que não tem nada a ver. Esquece, tem que ter um referencial. Qual vai ser? Vai ser Bíblia, entendeu o que eu estou falando? Então, se pega a Bíblia, não concordo. Então, o mundo está perdido. Então, eu preciso ensinar vocês e falar com vocês que nós precisamos ter personalidade e maturidade espiritual. Para não sermos levados. Vou repetir o que Jesus disse em Mateus 24, no seu sermão escatológico. Ele disse que surgiriam falsos mestres, falsos apóstolos, que desviariam até os que estão no caminho. Os seus valores vão ser deformados. Se você não tiver firmado, alicerçado na rocha, vai dançar, vai ficar pelo caminho, vai desistir, vai entender errado, vai fazer as coisas erradas e achando que você está certo. Como tem sido a sua vida? Você tem vivido como? Você tem personalidade? Você se posiciona diante da sociedade? Você é regido pela espiritualidade? Segundo lugar, busque ser aceito por Deus e não pelas pessoas. Então as pessoas têm a necessidade, óbvio, a sociologia, a pessoa anda em grupo, então você tem que ser aceito, as pessoas usam aquela roupa, você usa uma roupa igual, as pessoas fazem aquilo, você tenta fazer parecido, semelhante, para ser aceito pelo grupo. Você vai para uma faculdade, entra numa faculdade, aí você tem que fazer mais ou menos as coisas que todo mundo faz para que você seja aceito pelo grupo. E aí diz aqui, Pedro, 1 Pedro 1,14, sejam obedientes a Deus. E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham, quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Sabe, eu pergunto, a quem de fato você quer agradar? A Deus, as pessoas, a sociedade, né? Você quer ser bem-sucedido para quem? Você de fato ama a Deus? Você de fato é amigo de Deus?
fazer uma pergunta reflexiva: você é mais amigo de Deus ou amigo do mundo? Tiago 4,4 diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então aqui mais uma vez a gente entende que você ou é amigo de Deus ou você é amigo do diabo. Ou você está nas mãos de Deus ou você está na mão do cão. Não tem meio termo. Desculpa. Eu queria apresentar para você uma nova opção. Tem o arcanjo Gabriel que fica fazendo o meio termo aqui, pá, beleza, pega aqui, contorna, não tem. Jesus disse que tem dois caminhos, duas portas, uma larga e uma curta, estreita, né? Então o caminho é estreito e o caminho é largo, ou seja, facilidades, coisas que vão acontecendo. Então Jesus morreu por nós para a gente ser diferente. E não para a gente se acomodar às situações que nos são impostas pela sociedade. Então ele morreu por nós para tirar a gente desse tipo de situação. Jesus completou a sua missão. Deus completou a sua missão. O Espírito Santo está entre nós para completar a missão. Por que você tem virado as costas para Deus? Será que você tem permitido a ação de Deus na sua vida? Sabe, vire as costas para quem quer te destruir, que é o inimigo das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10. Esse é o foco dele, esse é o objetivo dele. Ele é incansável, ele é perseverante, ele vai usar tudo, mídia, política, sistema, televisão, tudo, para poder atingir você. Tentar pegar um filho seu e levar para as drogas. Tentar plantar algo para destruir o seu casamento. Essa é a função dele. Ele está aqui para isso. É por isso que a Bíblia vai dizer também em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Se você der, você vai dançar. Sabe, eu pergunto a você, você é amigo de Deus ou inimigo de Deus? Como você tem agido? Quem governa a sua vida? Quais são os valores que norteiam você? Como é que funciona? Como é que é? My body, my rules. Então, quer dizer, meu corpo, minhas regras, também vale para você, que é uma menina de Deus? Também funciona isso que a sociedade ensina? Como é que funciona essas coisas? Então, como é que vai ser o seu casamento? Qual será a sua escolha? Qual será a sua postura? Você escolhe Deus ou o mundo? Não tem jeito. Eu escolhi Deus. O que você vai escolher nessa noite? Escolha ser amigo de Deus. Escolha estar ao lado de Deus. Confie em Deus, que Ele vai fazer mais do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. Terceiro e último lugar, acabe com tudo aquilo que te afasta de Deus. Sabe, eu, por exemplo, sempre fui um cara muito regrado na minha amizade. Então eu tenho amigos, nossa, que foram irmãos. Eu tinha um amigo que era um mais brother, a gente irmãozaço, até o momento que ele começou a cheirar a cocaína. E eu falei, mano, não rola. Eu tinha 16 anos. 16 anos. E eu falei, quando o cara chegou e ofereceu para mim, eu falei, brother, a gente parou por aqui. A gente jogava vôlei junto, no mesmo time, mas não tem mais papo. Né? Ou seja, eu sempre soube com quem andar. Eu parava, eu interrompia. Entendeu? Não vai agregar, estou fora. Então não vou ficar sendo simpático. E eu tinha 16 anos. Eu tinha a festa do vôlei que a galera ia, né? Eu joguei na Seleção Carioca, eles faziam uma festa do pessoal masculino e do feminino. Então o pessoal ia lá, e aí o pessoal levava cheirinho do Loló, né? Que era um negócio que tinha lança-perfume. E aí o pessoal, ninguém vai, Pedrão? Eu falei, não vou não, obrigado. E aí para a festa seguinte, diz assim, chama o Pedrão não, que Pedrão é careta. 16 anos. Eu falei, não quero mesmo não. Não quero mesmo não. Vai fazer o quê? O cara pega, vai cheirar bololó, vendo o outro cara vomitando ali, bebendo, qual a graça? Beber até ficar bêbado, vomitando, o pessoal zoando, tira a calça do cara, joga o cara dentro da piscina. E eu quero passar por isso? Eu que sou um cara inteligente? Não é nem porque sou crente, não. Hein? Passar por uma situação como essa. E aí a Bíblia vai dizer em Colossenses 3:5, é sensacional, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Mata. Não é afofa, não é dá jeitinho, não é acomoda, não é arruma um jeito, é mata. Mata.
Quais são os desejos que norteiam a sua vida? Matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Então, tem muito crente que é isso aí, ó. Ah, não tem, porque o cara tem a Maria, e aí é o idólatra. E você é idólatra, porque você idolatra o dinheiro que tem, e cobiça a coisa dos outros. E aí diz aqui, e é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Pastor, as minhas orações não têm sido ouvidas, e não serão mesmo. Pastor, as coisas não acontecem comigo e não acontecerão. Você acha que você pode viver do jeito que você quer e Deus tem que vir atrás remendando o que você faz, catando os cacos que ficam pelo caminho? Deus é o quê? Faxineiro das lambanças que você faz? Deus é despachante que tem que pegar e ficar indo de sessão em sessão para poder consertar as coisas e o caminho que você trilha e o que você faz? Como eu disse, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Sabe, ele veio para destruir a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida emocional. Ele vai usar todos os artifícios, vai usar pessoas próximas a você para arruinar a sua vida. E a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então o diabo sabe que o tempo dele está acabando. E o chute que ele dava numa canela, um beliscão, ele está dando soco de mão fechada no meio da fuça. Não tem mais aquele pecadinho, isso não existe mais não. As coisas são dantescas e gigantescas. Então as pessoas precisam entender que chega um momento que eu preciso me posicionar ao lado de Deus, querido. Nós estamos no Coliseu. Nós fomos jogados às feras. Esse é o mundo que nós vivemos. E aí Jesus, por isso que ele falou há 2000 anos atrás, que nós deveríamos ser sal e luz deste mundo. Ou seja, nós temos que ajudar essas pessoas que estão cegadas pela sociedade, pelo padrão da época, pelo padrão do mundo. Nós temos que ser usados para ser luz. Não é pegar a pessoa, em nome de Jesus, não seja um crente chato, detesto crente chato. Okay? Ser luz é com a sua vida, apontar o caminho e dizer, olha, Deus tem um plano para a sua vida. Jesus quer fazer algo mais em você. Ele pode transformar a sua vida. Essa é a razão de existir da CB Rio. Transformação de vidas. E eu entendo que só Jesus pode transformar uma vida. O resto deforma, a sociedade deforma, pessoas deformam. Então eu quero dizer para você o seguinte, não tem como dar jeitinho, não tem como adiar, não tem como esperar, é preciso decidir, é preciso se posicionar. Quais são as suas posturas que têm afastado você de Deus? Você sabe. Não preciso nem dizer, você sabe. Quais são as posturas, o que você tem feito, que quando você pensa, você tem vergonha de si próprio, sabe? E o que você deve fazer? Pastor Pedrão, o que eu faço? Mate os desejos deste mundo, porque os nossos valores não estão no mundo, os nossos valores estão na cruz de Jesus. Lá estão os nossos valores. Os nossos valores não é o que a sociedade fala, o que a Anitta fala, que é o padrão feminino. Vocês mulheres estão muito mal representadas. Entendeu? Com todo respeito, data vênia, como as pessoas gostam de falar, os causídicos. Né? Então, assim, que mundo é esse? Né? O cara falou, que país é esse? Eu vou dizer, que mundo é esse que eu estou vivendo? Então, o mundo foi absolutamente deformado. E Deus escolheu você para ser um instrumento de ajuda na vida das pessoas. Sabe, de ser um holofote, mostrar, cara, esse caminho não vai ser legal, seu casamento vai ficar ruim, as coisas não vão acontecer. Sabe, quando a gente vive deformado pelo mundo, o castigo cai sobre as nossas vidas. E Deus é um Deus que quer colocar você de pé. Hoje é um dia de milagre, que nisso diga amém. Hoje é um dia de recomeço, hoje é um dia de começo, hoje é um dia de restauração. Se você deixar Jesus governar a sua vida. O que não pode ditar as regras da sua vida é o padrão deste mundo, desta era. Sabe qual é a palavra que Paulo usa para mundo?
No grego, não vos conformeis com este mundo, não é a palavra cosmos, que é o mundo físico, planeta, sol, nuvem, não. É a palavra aeon, que significa momento, século, era. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis. Vocês que vivem no Brasil, no dia 18 de setembro de 2022, não aceitem os padrões da sociedade. Sabe, e o que eu quero dizer, em nome de Jesus, o meu foco é tentar ser instrumento de Deus para que as escamas caiam dos seus olhos. Porque eu fico chocado como as pessoas têm aceito anomalias com normalidade. E tipo assim, se você, Jesus Cristo, tiver para voltar e começar a perseguição aos cristãos, você vai negar a Cristo, como Pedro fez. Vai negar a Cristo, e nós estamos precisando de valentes. Pessoas que se posicionem ao lado de Deus, que não sejam governados pelo espírito de época ou pelo mundo. Eu queria orar por você, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, que Deus faça de você um casca grossa gospel, sabe? Que Deus faça de você uma pessoa que tenha carcaça para conseguir enfrentar as lutas e adversidades do dia a dia. E eu quero dizer que tudo começa quando você permite, deixa, autoriza Jesus a entrar na sua vida e a desintoxicar você, a moldar você, como fala em Jeremias 18, desce à casa do oleiro, ele pega o barro, ele está fazendo, não está bom, ele desfaz e faz de novo. Talvez Jesus queira fazer isso na sua vida hoje. E eu queria fazer uma pergunta, se existe alguém aqui que pela primeira vez gostaria de entregar a sua vida e dizer, Jesus, o Senhor é o comandante da minha vida. Se pela primeira vez você quer fazer isso, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Você que está no CBR Online, diga sim, eu aceito. A gente quer orar contigo. Existe alguém aqui? Levante a sua mão bem alto. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer restaurar a sua vida. É você quem diz sim. É você quem diz não. É você quem autoriza. É você que fala não preciso. O inimigo quer que você fique do jeito que você está e onde você está, da forma como você está. Deus está dizendo para você, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar você. Jesus quer pegar a sua carga e dizer, dá para mim, filho, eu quero cuidar de você. Você quer ser cuidado por ele? Você tem coragem para isso? Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Quero orar por você. Faça isso, faça por você, viu? Faça pela sua vida. Deus tem um propósito para você. Ele quer mudar você, Ele quer mudar a sua história, Ele quer recomeçar. Eu queria também desafiar, se existe alguém aqui que quer se reconciliar, Deus abençoe. Se alguém quer se reconciliar com Cristo, porventura, fala assim, cara, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me reconciliar com Jesus. Levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida. Existe mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Existe mais alguém? Aqui, Deus abençoe à minha esquerda, em nome de Jesus. A você, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as boas obras que praticava no início, diz Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Existe mais alguém? Levante a sua mão. Eu queria convidar você que está aqui entre nós. A você que quer assumir um compromisso com o Senhor e fala assim, Deus, me ajuda a não ser moldado por este mundo. Eu quero ser moldado por Ti, pela Tua palavra. Me ensina, Senhor, a ter os Teus valores e a ser firme nas convicções para que eu possa ser sal da terra e luz do mundo neste mundo. Capacita-me, Senhor, e ajuda-me. Fique em pé no seu lugar, eu queria orar com você. Em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, você que está também na sua casa, fique em pé, coloque a mão sobre o seu coração. Queria orar contigo, pedindo que a mão de Deus seja sobre você, sua casa, sua família. Sabe, você é um instrumento de Deus para ajudar pessoas se suicidando, casamentos sendo detonados, jovens indo para as drogas, sem valores nenhum de família. E Deus vai usar você, cada um de vocês serão usados. Não é só eu, você.
Jesus falou, cada um de nós, né? O Pedro fala sobre o sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Pai, nós estamos aqui no nome santo e poderoso de Jesus para te pedir, nos ajuda, Senhor, a não sermos moldados por este mundo. Nos ajude, Senhor, a sermos moldados pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos deformados pelos valores desta época, mas que nós sejamos formados pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ajuda-nos, Senhor, a manter o nosso casamento, a manter a nossa família, os nossos filhos nos teus caminhos. Pedimos que tu acampe os teus anjos ao redor do teu povo, Deus, ajudando-nos a nos mantermos de pé diante de tantas lutas e tantas adversidades. Levanta, Deus, homens e mulheres de Deus que não tomem a forma do mundo, que se posicionem ao teu lado. Enche-nos da tua presença, da tua palavra, que nós possamos caminhar contigo e aprender cada vez mais a depender de ti. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa semana, abençoe a vida de cada família aqui representada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, incondicional, misericordioso, grandioso de Deus Pai, a comunhão, consolação, alegria, o poder do Espírito Santo, esteja sobre você, sua casa, sua família, capacitando a se posicionar no mundo tão controverso ao lado da palavra de Deus. Que o Senhor seja com esta igreja chamada Comunidade Batista do Rio e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir.